Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Cortinas do Bem. Vamos ouvir enquanto isso Vaso Escolhido, de Tim e Vanessa. Boa noite, Jaqueline. Tudo bom? No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, no portal de luz, o inolvidável descer. Oi, Fernanda, tudo bom? Ah, sim, você é primo da Renata, legal. Ante o seu mestre se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas. Ah, Renata. Por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o Olá! Ei, tudo bem? Tudo bom, Rê? Tudo jóia. Deixa eu posicionar. Estou posicionando melhor aqui o celular. Perfeito, perfeito. Vamos esperar só o tempo da música para o pessoal ir entrando. Ótimo, Qualidade tranquilo. 8h30. A gente vai harmonizando. necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro vivo. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma os gemidos aflitos de todos os irmãos pequeninos, os sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doou.
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Curtinhos do Bem da Sejap. E começo a dizer que é uma felicidade enorme nessa noite estar recebendo você aqui, Renata. Você é uma amiga muito querida nossa do Movimento Espírita e muito obrigado por ter aceito o convite. Para quem não conhece ainda a Renata é trabalhadora do Centro Espírita Amor e Caridade de Alegre. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço assim essa oportunidade de participar junto a vocês, né? Representando aqui o Amor e Caridade de Alegre e compartilhando um pouquinho dos estudos da doutrina espírita, né, com todos que acompanham essa linda jornada que vocês vêm conduzindo por via das Curtinhas do Bem. Gostei muito do nome também, achei bem sugestivo. Então, eu que agradeço. Isso aí. E o tema de hoje é muito interessante. Como de costume, nós estudamos cada dia uma lição do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. E a lição de hoje é a lição 36. Na lição 36, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme são diferentes e antagônicos. São importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Uma bela lição da mentora Joana de Ângeles, né, para a gente, falando sobre compromisso. Renata, a mentora começa a lição nos convidando a gente refletir sobre como a gente está executando os nossos compromissos. Tem diferença? Não importa apenas executar o compromisso? Tem diferença em como eu executo ele? Sim, a forma que a gente executa é primordial, né? Porque principalmente o trabalho na seara espírita, no movimento espírita, dentro ou fora das casas espíritas, eles devem vir imbuídos do seu coração, da sua boa vontade, né? Eu tenho uma amiga, você conhece a Oneidinha? Sim, claro, claro. Ela fala assim, se não tiver com vontade de vir, nem vem. Porque a gente tem que ter realmente esse amor no coração e entender a importância dessa ação, né? Desse trabalho tão importante, tão fundamental, primeiro para nós e depois para a própria comunidade que a gente atua, né? Então, eu acho que a forma que a gente se posiciona nesse trabalho, e aí como a mentora muito bem falou, não importa o lugar que você ocupa, né? Pode ser desde uma presidência da Casa Espírita, como pode ser pessoa que tem um comprometimento de ir lá Voltou. de ir Está lá, falando né? de estar o presidente da Casa Espírita. Isso. Então, desde a pessoa né, que tem essa ocupação enquanto presidente, as pessoas da diretoria, como a pessoa que vai lá fazer a limpeza ou vai confeccionar a sopa. Então, o trabalho dentro da casa espírita e fora da casa espírita, que a gente chama de movimento espírita, ele não é feito com uma coisa que a gente conhece no mundo aqui fora, que é o mundo do mercado, que é uma hierarquia. A gente não tem, né, ou não deve ter isso dentro da casa espírita e no movimento espírita. Nós somos irmãos, né, em doutrina, em uma religião bela que nos enche o coração, que nos fortalece, que nos alivia em várias dores, mas que também nos ensina que o trabalho é uma ferramenta de aprimoramento para todos.
independente da função que a gente está fazendo. Se estamos fazendo de bom coração, né, e de boa vontade, é o fundamental. Exatamente, como os espíritos nos ensinam no livro dos espíritos, toda ocupação útil é trabalho, não é? Isso. E o trabalho edifica o homem. Então, realmente, essa visão de que ao trabalhar a gente não está apenas ajudando o próximo, mas principalmente ajudando a nós mesmos na nossa evolução, faz toda a diferença, né? E eu acho que um outro E ponto também legal, só te interrompendo, que é a remodelação que nós tivemos que fazer do nosso trabalho, né, enquanto espíritas, dentro desse movimento espírita. Então, eu acho que a partir da pandemia, nós também saímos daquele lugar do conforto, porque mesmo sendo um trabalho, muitos trabalhadores, né, já fazem aquele trabalho há anos. Então já tem aquela vinculação, né? Por vezes a gente já vai no automático, né? Eu tenho evangelização e já vai correndo para evangelização. Eu tenho estudo, vai correndo. E aí, de repente, a pandemia chega e para tudo, né? E aí, aqueles sim, primeiros dias foi muito assim, para nós, enquanto trabalhadores, realmente pensar no tudo que estava acontecendo, né? E, inclusive, perceber que o trabalho, ele não deveria parar, mas que agora nós deveríamos nos readequar à realidade que o planeta Terra estava vivenciando. E o mais interessante, Luiz, é que a gente estuda isso há anos na doutrina espírita, que vivemos num mundo de prova e expiação no processo de regeneração. Mas quando isso chega de fato nas nossas vidas, o quanto que a princípio a gente fica se questionando qual vai ser o passo, né? O que eu vou fazer agora? Que eu não vou lá mais abrir a casa espírita, que eu não vou mais limpar, ou não vou fazer a sopa porque eu não posso distribuir, né? Então é um momento de reflexão diante do que a gente assumiu um compromisso na espiritualidade, né? Mas também de não parar. exatamente. Acima de tudo, se adaptar, né? O grande esforço da espécie humana ao longo da sua história, né? De se Isso, adaptar às adversidades. Chegou uma nova adversidade, precisamos nos adaptar. Como você muito bem falou, o trabalho precisa continuar. A questão isso. é, novamente, a tecla do como trabalhar agora, né? É, Mas o interessante é que a Joana continua dizendo logo no segundo parágrafo que quem valoriza o que faz, como você falou, quem faz com amor e dedicação, o trabalho fica mais belo, ele fica mais bonito e mais proveitoso. Por que que o amor desse gostinho diferente no trabalho, Renata? porque a pessoa, né, que recebe uma ação que você está executando, ela consegue sentir o amor, ele plasma energia, né? E nós somos seres espirituais, encarnados, mas nós conseguimos sentir essa energia do outro, pelo olhar, pela fala, a forma que você fala, a forma que você conduz, a forma que você acolhe. Isso é fundamental no movimento espírita. Eu vou, apesar da gente estar falando do movimento espírita, a partir de uma obra espírita psicografada por Divaldo, mas eu vou ampliar essa ação do bem, essa forma que você conduz é fundamental para que você receba as bênçãos referente ao seu trabalho e que o outro sinta isso também. Pode ser pouco, mas se ele percebe que você está se doando, ele sai dali gratificado. Enquanto se você faz algo, né, você pode entregar uma coisa grandiosa, mas se você só entrega, aquilo perde a essência, né? Então, nós estamos dentro de um planeta, sabemos que a energia é densa, ainda se espalha por vários espaços e vários ambientes, mas é possível que cada um de nós seja uma centelha divina, uma centelha do amor. Então, às vezes, eu não vou entregar nada material por via do trabalho, mas eu vou, através do trabalho fraterno, ouvir ou entregar uma boa fala. Então, isso também é um trabalho no qual a pessoa vai sentir o que a gente está fazendo com o coração. Acho que é isso que a Joana quis, né, nos chamar a atenção aí, para que a gente sempre faça com amor no coração.
Exatamente, você tocou num ponto muito importante, que a gente não deve fazer a caridade, trabalhar com amor apenas no movimento espírita. Não, isso a gente deve levar para o nosso dia a dia em todas as circunstâncias. Não Verdade. apenas por sermos uma grande família universal com 7,5 bilhões de pessoas encarnadas, mas também temos a questão da sintonia com a espiritualidade, que quando estamos agindo no amor, na prática da caridade no nosso trabalho, nós somos orientados e apoiados pelos espíritos superiores. Né? O grande orar e E vigiar tem, está aí, começa nas ações. e tem assim um ponto também, Luiz, que eu acho super importante em relação ao trabalho. Aham. Você pode ir falar maravilhosamente bem, você pode fazer uma palestra, né? Você pode fazer uma live, mas o que fica não é só o que você fala, é a forma e o que você faz. Esse é o legado, né? Então, as pessoas que vivem com você, as pessoas que têm contato com você por via do trabalho da doutrina ou por via do seu trabalho no mundo profissional, essas pessoas te olham, te observam e falam: ah, que bacana, o Luiz é um jovem espírita, ele é ótimo aqui na empresa, ele é ótimo aqui na escola, é uma pessoa muito boa. Então, não dá para ser um trabalhador do mestre, né? E quando você está fora da doutrina espírita, você tem uma outra postura. Então, a gente tem que estar muito com essa reflexão o tempo todo. Né? Enquanto trabalhadores, é como ser educadores. Você não é educador só quando você está falando da doutrina espírita numa doutrinária. Você é educador o tempo todo. O que você faz com o seu lixo, por exemplo, o seu vizinho está observando. E você pode estar auxiliando nesse processo de educação. Né? Então, o trabalho dos espíritas, ele tem essa profundidade, né? Porque muito será dado, mas muito também será cobrado. Com certeza! Nós somos abençoados diariamente por termos a oportunidade de conhecer e aprender com a doutrina espírita. Se estamos recebendo essa bênção, é porque realmente vai ser bastante cobrado para a gente. A gente precisa passar para frente. Missão do homem É, inteligente na Terra, como diz o Evangelho. Se a gente recebe esse conhecimento, é porque nós temos o dever de passar para frente. Né? verdade. Seja com palavras, seja com atos. E o interessante é que logo em seguida, você já comentou de certa forma na sua fala inicial, que a Joana de Ângeles fala justamente que não existem trabalhos mais importantes do que outros. Todos têm a sua importância para o universo, desde o grande cosmo até o pequenininho verme. Todos têm uma função no universo. Que, Verdade. que linda visão essa, não é? É, e foi possível, assim, eu fiz essa observação logo no início da pandemia, que todo mundo, né, começou a convocar a área médica para assumir esse compromisso, né, de auxiliar o quanto antes em função do enfrentamento, né, da Covid-19. E aí eu fiquei observando, aqui na minha rua mesmo, que nem um único dia os varredores de rua, por exemplo, ou os rapazes que trabalham recolhendo lixo pararam. Uhum. Então, percebam como há vários profissionais super importantes. Eu não estou aqui diminuindo ou valorizando um ou outro. Eu estou só colocando o quanto que para a gente ter uma sociedade harmonizada, uma sociedade equilibrada, é importante que todas as profissões, né, trabalhem com esse amor e com essa responsabilidade diante da própria comunidade, do seu trabalho, né, com o mundo. Imagina, então, se eles param, imagina o caos que ia ficar nas cidades diante do que a gente já estava vivendo, que até então era tudo muito novo. Depois que a gente foi amadurecendo, entendendo um pouco melhor, e ainda precisa, né, continuar buscando mais informações para que a gente desenvolva o trabalho doutrinário ou o trabalho do movimento espírita com segurança. O fato da casa estar fechada, sem receber as pessoas para as doutrinárias, não significa que os trabalhadores não possam chegar até essas pessoas. E aí eu gostaria de fazer assim, um convite para todos os trabalhadores, que eu sei que estão buscando mecanismos de chegar até as pessoas, de fazer trabalhos,
né? Seja por via de voluntariado, seja por via da escuta. E a gente tem usado mesmo o canal virtual para isso, né? Grande parte dos trabalhos tem sido realizado a partir das webs. Mas eu faço um convite que a gente não se esqueça e tenha sempre a sensibilidade daquelas pessoas que estavam vinculadas à casa e que não têm acesso. Então, que a gente busque, né, de forma segura, né, de forma que não ponha ninguém em risco, nem o trabalhador, nem quem está lá nos recebendo, mas que busque essas pessoas também. Né? A gente realmente tem que aprender e se adaptar. Pois é, adaptar a grande lição nesse momento. Inclusive, a última dica da mentora Joana de Ângeles na lição, acho que tem tudo a ver com essa questão da adaptação. Que ela fala para realizar cada tarefa com respeito e prazerosamente. Essa pandemia, como você muito bem falou, balançou as estruturas de todo mundo. Tirou a gente do modo normal, do automático, né? De você trabalhar. E a gente está tendo que fazer atividades online que muitas vezes a gente não está acostumado ou não sente vontade de fazer, mas a gente precisa lembrar que, como a gente já conversou aqui, o trabalho precisa continuar e a gente precisa se esforçar para fazer com respeito e prazerosamente. Né, Renata? Tem um ponto também, Luiz, que eu tenho percebido como positivo de tudo que a gente está vivendo, né? A gente precisa também aprender a observar de tudo que a gente está vivendo, o que eu posso aprender com isso e o que tem de positivo. Né? Diante de tanto flagelo, diante de tantas mortes, diante de tanta desigualdade, mas, por exemplo, esse contato que a gente está tendo, imagina, a gente está aqui, né, no sul do estado, Amor e Caridade, né, dialogando com vocês aí, né, da CEJAP. Então, talvez a gente não tivesse esse contato, né, incluindo outras pessoas, outros trabalhadores de variados lugares, né, se a gente não tivesse vivendo isso. Esse domingo a gente teve uma experiência no Estudo dos Jovens, Bittencourt Sampaio daqui, de receber o Jordã e a Gabriela, né, aí de Vitória. E foi maravilhoso. Então, assim, são coisas positivas que a gente está aprendendo, né? Por via desses canais, a estar expandindo o movimento espírita de outras formas. Exatamente, mas parece antagônico, mas a gente precisou se isolar em casa para poder se aproximar no trabalho. Para se aproximar, principalmente de quem não estava muito perto, né? Exatamente, exatamente. Renata, nosso curtinhos é curtinho mesmo, essa é a proposta do quadro. Nosso tempo esgotou, mas fica com o nosso muito obrigado pela sua colaboração, por todas as reflexões que você trouxe aqui pra gente. Foi um aprendizado muito valioso. E também gostaria de... Sim, obrigado. Eu gostaria de agradecer também a todos aqui presentes que assistiram a live aqui, que contribuíram com palavras de carinho, com os coraçõezinhos. A participação de vocês é muito importante. E fica o convite para participarmos novamente, estarmos juntos novamente na próxima terça-feira com mais um Curtinhas do Bem. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.